E eu gostaria de agradecer aqui inicialmente o convite generoso, gentil do nosso querido pastor e amigo Arthur, até a recepção calorosa e também caridosa dos queridos irmãos aqui recifenses. É uma grande alegria mesmo, uma grande satisfação podermos estar aqui com vocês. Peço perdão também um pouco talvez pela voz. Eu venho de uma semana, eu dou aula em São Paulo quase todos os dias, né? Eu dou no Servo de Cristo de manhã eu dou hebraico 1 para a turma, volto à noite no mesmo lugar para dar teologia do Antigo Testamento. Quarta-feira dou assuntos que envolvem textos poéticos. Quinta dou hermenêutica e teologia do Antigo Testamento. Sexta dou palestra. Essa vez não dei, corri para vir aqui para pegar o voo, para ficar com vocês alguns dias. Então minha voz está meio nasalada, já é rouca por natureza, mas eu cheguei aqui, infelizmente ou felizmente, mas Deus é gracioso para conosco, já antes do voo com a garganta bastante arranhada. Então me perdoem, talvez alguma expressão mal colocada, algo do gênero aí. Espero que juntos possamos adquirir o maior proveito possível da nossa fala, e conto evidentemente com a participação, também a colaboração de vocês, tá bom? O nosso tema é esse: as peculiaridades e o legado teológico da narrativa do Êxodo, que nos foi proposto pelo pastor Arthur. E antes de começarmos, apesar do pastor já ter orado, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para orarmos, ainda que sentados aí, mas peçamos a Deus a sua graça, a sua ajuda, direcionando-nos naquilo que proferiremos nessa manhã, tá bom? E ao longo desse dia. Pai, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Arthur, pela vida do IALT, esse importante estudo de pesquisas, de teologia aqui nessa região de Recife. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes, por todas as denominações e confissões aqui teológicas presentes, que tudo aquilo que nós discorrermos, ó Pai, nesta manhã e ao longo deste dia, no colóquio após o almoço e mais ainda à tarde, que a Tua graça seja superabundante e sobrepujante em nossas vidas. Auxilia o nosso entendimento, abençoa o nosso intelecto, e tudo aquilo que dissermos, ajude-nos a dizer com temor e tremor diante do Teu nome. Orienta-nos, abençoe-nos e guie-nos pelos caminhos, especialmente relacionados à compreensão da Sua palavra, das Tuas Escrituras. Fica conosco e, mais uma vez, que a Sua presença se manifeste em nós e por meio de nossas vidas. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Nós separamos aqui alguns slides. Nem todos os elementos aqui presentes nele estão necessariamente na minha tese, mas tem relação direta ou indireta com a mesma, tá? A minha tese, como o pastor Arthur já mencionou agora por cima, eu a defendi agora em 2016, na verdade em abril de 2016, portanto estamos em abril de 2018, há exatos 2 anos. E aí, só para vocês entenderem um pano de fundo daquilo que eu trabalhei, que tem uma repercussão naquilo que nós discorreremos aqui, a minha proposta na Universidade de São Paulo foi trabalhar trechos de Êxodo entre os capítulos 4 a 14, a partir de uma perspectiva, uma abordagem multidisciplinar. Então, eu trabalhei ali tanto uma análise exegética, filológica, linguística, evidentemente que tem tudo a ver até com a nomenclatura aqui do IALT, teológica e assim por diante, me valendo de vários elementos, também filosóficos, antropológicos, exegéticos, judaicos, visto que eu me doutorei na área de estudos judaicos, no Departamento de Letras Orientais, com ênfase em estudos da Bíblia hebraica. Então eu peguei trechos de Êxodo 4 a 14, os traduzi, evidentemente, do hebraico para o português, e a partir dessa tradução eu fiz uma análise misturando elementos da simbologia, do contexto mágico religioso egípcio, questões antropológicas e também linguísticas, especialmente exegéticas, presentes ali no texto. Isso é um resumo, um hiper resumo daquilo que fiz, que escrevi e que está colocado 100% no livro, ora denominado As 10 Pragas e a Abertura do Mar. Então nós vamos dar apenas uma palhinha. Eu selecionei alguns elementos, como disse para vocês, direto ou indiretamente envolvidos acerca do assunto.
alguns deles depois bem mais diretamente focados, e algumas curiosidades, e como o próprio pastor Arthur nos sugeriu e nos solicitou, envolvendo especialmente algumas peculiaridades do livro de Êxodo em si. Então isso será o objeto da nossa fala aqui nessa manhã, tá bom? Que Deus nos dê graça para tal. Bem, gostaria de começar já tratando diretamente do tema proposto. Quais são as peculiaridades do livro de Êxodo? Quais são as peculiaridades em si? Por favor, poder passar no próximo slide, ok? Pode ser já o próximo. O primeiro ponto aqui que nós encontramos é o seguinte, dentro das peculiaridades. A primeira delas, e um dos motivos centrais pelos quais o livro de Êxodo é um dos livros mais importantes, por exemplo, para o judaísmo, e não só para o judaísmo, também para o cristianismo, devido aos desdobramentos e repercussões que ele traz para toda a Bíblia, compreendida no Antigo e Novo Testamentos. Mas a primeira peculiaridade que nós encontramos é que em Êxodo nós encontramos a origem do povo de Israel, tá? E nós aqui colocamos que é pela primeira vez em Êxodo que nós vemos Deus chamar Israel de Ami em hebraico. Am, povo, esse sufixo i, indicativo de meu povo. E a primeira vez nós encontramos isso em Êxodo, em textos tais como estes que nós aqui exemplificamos diante dos irmãos. Aqui tem uma curiosidade interessante. Antes de Êxodo, Deus tratava com indivíduos. Ele é ali visto e retratado e chamado, denominado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como também é evidentemente Deus de José e de todos os patriarcas. Mas quando nós pulamos e vamos para as primeiras páginas de Êxodo, especialmente nas referências aqui mencionadas, nós vemos que esses indivíduos, em consequência também da sua descendência e da sua prole, por crescerem e formarem uma certa unidade identitária, começam a ser chamados pelo próprio Yahvé, pelo próprio Deus, de meu povo. Então essa é uma peculiaridade muito importante. Então, porque um judeu ele ama o livro de Êxodo? Evidentemente ele ama toda a Torá, todo o Tanar, todo o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica, mas há um carinho especial, por exemplo, no que tange ao livro de Êxodo, porque é nele que encontramos os primeiros registros, as primeiras informações que descrevem Israel não como um povo qualquer entre outros na face da terra, mas especialmente como o povo de Deus. Então essa é uma peculiaridade e uma contribuição absolutamente especial de Êxodo, em comparação e contraste com os demais livros bíblicos, vétero e neotestamentários. Depois disso, nós temos aqui um outro ponto, um segundo ponto, no próximo item aí, por favor, que é a instituição. Nós temos aqui o segundo item, que envolve, na verdade, os primeiros milagres da Bíblia, que são executados pela instrumentalidade de homens, de seres humanos. Êxodo não é o primeiro livro da Bíblia a descrever milagres. Gênesis tem uma porção deles, Nós encontramos pelo menos, segundo os relatos de Robert Lockyer, na sua obra All Miracles of the Bible, ou seja, todos os milagres da Bíblia, ele irá elencar pelo menos 12 milagres que ocorrem em termos precedentes no livro de Gênesis, mas todos eles apontam para uma intervenção direta de Deus na vida de determinados indivíduos ou na vida de um grupo maior, como por exemplo o Egito, o que já ocorre no livro de Gênesis. Todavia, quando nós vamos para o livro de Êxodo, nós encontramos a primeira referência a milagres na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que são executados por meio de seres humanos, pelas mãos de seres humanos. E aí, estes sinais eles são extremamente importantes, porque Êxodo é uma literatura paradigmática do Antigo Testamento. E por que Êxodo é muito importante? Porque é nele que Israel adquire contornos de povo, contornos de uma nação,
é necessário que ocorram neles, especialmente nas suas páginas ou no livro de Êxodo, milagres estrondosos e espetaculares, tais como as 10 pragas, e que culminam, tem o seu auge ou seu ápice na abertura do Mar Vermelho, que biblicamente não é vermelho, mas é o mar de juncos, de junco, Yam Suf. O termo Mar Vermelho, ele é derivado, na verdade, da Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento hebraico, escrita entre o 3º e 2º séculos a.C., onde ali encontramos a expressão grega Heeritratalassa, que ao pé da letra quer dizer Mar Vermelho. Isso, ao longo da tradição tradutiva das Escrituras, por parte de Jerônimo, entre os séculos IV e V depois de Cristo, será chamado por Jerônimo de Mare Rubrum, e portanto a ideia de Mar Vermelho. E isso mais adiante no inglês dará Red Sea, Mar Vermelho novamente, mas nada disso tem a ver com o termo original hebraico, especialmente contido ali no texto massorético, mas é uma leitura que aparece na Septuaginta, é repercutida ali na Vulgata e portanto depois é popularmente transmitida ao longo dos séculos para as demais traduções ou contextos populares, cristãos ou não cristãos, no mundo inteiro. Dando uma palhinha aqui bem breve sobre isso. No próximo item, nós encontramos outro tema muito importante, que é a instituição da Páscoa. Também uma peculiaridade de Êxodo. Não existe Páscoa em Gênesis. O primeiro livro ao instituir a Páscoa é o livro de Êxodo. E a Páscoa, que é oriunda do termo hebraico Pessah, e que tem relação com a ideia de passar sobre ou pular até mesmo, em vista do fato de que quando Deus ordena aos hebreus que pintem os umbrais das suas portas de vermelho, tingindo-as ali com o sangue do cordeiro, o mashrit, palavra hebraica para destruidor, no contexto de Êxodo, especialmente nos capítulos 12 e 13, refere-se ao anjo da morte. Ao passar por ali, ele pularia aquelas casas que tinham sobre as suas vergas ou umbrais, tinham eles tingidos de sangue, e portanto esse mashrit, esse destruidor, esse anjo da morte, ele não afetaria os hebreus ali presentes naquela ou naquelas residências. Então essa é a ideia geral, de forma bem resumida, da origem do termo Pessah, como nós o encontramos aqui. E quando falamos da Páscoa, nós verificamos que ela tem pelo menos, entre outros elementos ou finalidades, enfim, propósitos que poderíamos aqui elencar, ela tem pelo menos 3 propósitos ou finalidades. Primeiro, e o deles talvez o mais óbvio, comemorar a salvação física, o livramento físico dos primogênitos através da morte de um cordeiro. Cordeiro ou cabrito, de acordo com a palavra hebraica lissé, pode ser interpretado dessa forma ambígua, mas é interessante a gente ver que o cordeiro, no contexto egípcio, ele era um animal divino. Aliás, como os animais de modo geral o eram. Segundo alguns estudiosos, havia, por exemplo, no Êxodo, ali no período, no contexto egípcio ali de Êxodo, pelo menos cerca de 500 divindades na época. Outros estudiosos, de forma um pouco mais refreada nesse aspecto, entendem que existiam pelo menos 80 divindades distintas, e o cordeiro era uma delas. E aí nós temos outro elemento curioso quando nós falamos sobre isso. Quando Deus ordena aos hebreus que matem cordeiros e tinjam as vergas das suas portas ali com o sangue, isso era um grande desafio. O sujeito estava pedindo para morrer, porque fazer isso, pelo menos de uma forma geral, às vistas dos egípcios, seria a mesma coisa que tentar ali profanar as suas supostas divindades. Então o sujeito é como se Deus lhes dissesse: agora eu quero ver quem é macho, agora eu quero ver quem é crente mesmo, é hebreu de verdade. Vocês vão matar um dos maiores símbolos da religiosidade politeísta egípcia, que é o cordeiro, e vão tingir as vergas, os umbrais das vossas portas com sangue deste ou destes animais. Isso requeriu, sem dúvida alguma, um ato de fé e de coragem brutal naquele contexto. Os hebreus, ao fazerem-no, estavam sem dúvida alguma colocando as suas cabeças a prêmio naquele contexto das 10 pragas, no contexto mais amplo.
Bom, a segunda finalidade aqui da Páscoa é lembrar a cada hebreu a necessidade de se alcançar a redenção, aqui um livramento físico, não espiritual. Não estou entrando no assunto de redenção em termos soteriológicos, mas em termos físicos, literais. Lembrar a cada hebreu a necessidade de se alcançar a redenção por meio do sacrifício de um cordeiro substituto. Então nós temos isto já em fase embrionária em Êxodo, e que será desenvolvido de forma mais peculiar e aprofundada em Levítico, com o crescimento das ofertas e dos sacrifícios no tabernáculo, que também é instituído no contexto de Êxodo, a partir do versículo, ou melhor dizendo, a partir do capítulo 25, como nós já veremos daqui a pouco. Em terceira finalidade que encontramos é apontar tipologicamente para Cristo como Cordeiro de Deus. E esse último ponto, obviamente, ele é resultado de uma leitura cristã da Páscoa. Lembrando que um judeu ele não tem esse tipo de leitura, ele não defende esse tipo de perspectiva. Mas sabemos que quando Jesus ele é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali pelo seu, no contexto de João, no capítulo 1, se os irmãos lerem depois os capítulos 2, 3 de João em diante, nós veremos que estava próxima a festa da Páscoa. O próprio autor João, ele dá essa informação, de modo que quando ele olha para Jesus e o denomina de Cordeiro de Deus, ele tem em mente um contexto sacrificial presente ali na celebração de Pêssar, da Páscoa judaica. Então esse é um ponto também extremamente relevante e importante. Depois, em quarto lugar, estamos tratando das